Olá, tia. Bom dia, tia. Bom dia, tudo bem, boneca? Tudo, tô com sono. Poxa, eu sabia que ela ia falar isso. Não sei por que, mas eu senti. Ela vai falar que ela tá com sono. Vamos lá, galerinha? Simbora. É sábado, Na última aula de dormir. língua portuguesa, nós falamos aí um pouquinho, na penúltima, na verdade, nós falamos um pouquinho sobre texto de divulgação científica, né? Até nós vimos lá por que alguns animais comem pedras, né? E nós vimos que esse gênero textual, esses textos de divulgação científica são aqueles publicados em revistas, jornais, né, livros, com a finalidade de divulgar algum conhecimento científico. Então, eles geralmente fazem apresentação de exemplos, explicam termos técnicos da ciência, né? Eles usam também uma linguagem que aproxima o leitor. E aí vem um outro texto complementar, só para a gente focar mais um pouquinho aí nesse texto de divulgação científica. E o de hoje é como funciona a mumificação natural, tá? Eu sei que nós já estudamos lá no livro 1 de História sobre a mumificação no Egito Antigo, mas hoje nós vamos ver como funciona a mumificação natural. Então, vamos lá? Acompanhem comigo aí, por favor. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. Ou é ou não é? Na verdade, essa é a imagem que a televisão, o cinema e até as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do Antigo Egito. Mas, muito antes de os egípcios se tornarem mestres na técnica de preservar corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, ainda cria. Para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. Para um corpo desaparecer, é necessário que micróbios e outros seres vivos trabalhem na sua desnutrição. Isso aí nós já vimos lá em ciências, quando nós estudamos sobre a cadeia alimentar. Gente, quando vocês estudam a cadeia alimentar, vocês veem lá que tem os seres decompositores, né? Que se alimentam de restos de animais mortos, de restos de alimentos, e aí depois isso vai voltar para o solo. Então, eles que fazem a decomposição dos seres vivos. Eles que acabam de devorar, entre aspas, ali o corpo para o corpo desaparecer, para se decompor, né? Então, olha só, a mumificação natural acontece quando esses organismos, as bactérias, não podem agir, ou seja, em condições extremas, como em locais muito frios, muito quentes, muito secos, onde há pouco oxigênio ou ainda sob a água, por exemplo. Quando duas dessas condições se associam, como no deserto, que é quente e seco ao mesmo tempo, melhor ainda. Nestes ambientes, as células se desidratam, quer dizer, perdem água muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservada a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. O frio também pode mumificar naturalmente. Vira e mexe, temos a notícia de um corpo encontrado intacto em lugares muito gelados. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Outros lugares que conservam corpos são os pântanos, fundos de lagos e outros ambientes com pouco oxigênio, onde os micróbios decompositores não conseguem viver. Alguns tipos de solo também ajudam a formar múmias naturais. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Embora esta conversa pareça tema de filme de terror, né, Riele? Saiba que as múmias naturais são aliadas da ciência.
Estudando-as, os cientistas descobrem, por exemplo, doenças do passado que podem ajudar na compreensão de problemas atuais. Então, se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto. Ligue para um instituto de pesquisa. Então, olha só, galerinha. Essa mumificação aqui não é aquela que a gente viu lá em história, né? Que primeiro eles retiram Os órgãos. órgãos, né? E fazem todo aquele processo lá de mumificação. Esse aqui a gente está falando de mumificação natural. Quando o corpo, vocês viram aí os ambientes, em local muito frio, em local muito quente, em local muito seco, ou em local que tem pouco oxigênio. Por quê? Ali os micro-organismos, os micróbios, eles não conseguem sobreviver, então eles não conseguem fazer a decomposição do corpo. Depois, quando acabar a nossa aula, quem tiver interesse, pode continuar aí na internet mesmo e pesquisar lá imagens de mumificação natural. Eu ia colocar uma para vocês aqui, mas eu preferi não colocar, porque tem algumas pessoas que não gostam de ver. Mas seria interessante. Por quê? E nojento. Coloca, Vocês vão ver lá. Não, depois que vocês pesquisem aí, por favor. Coloca, tia. Vai, coloca. Coloca. Aí vocês vão perceber que alguns preservam assim. Não fica uma imagem bonita, mas você vê que o corpo está preservado, tá? Então depois vocês pesquisem aí a mumificação natural, imagens, tá bom? Tia, Então vamos lá. Oi. um dia eu tava assistindo um programa que tinha um cara que abriu um caixão dele e ele tava parecendo que ele tava vivo, só que tinha uma água fedorenta que tava saindo dele e o corpo dele tava bem preservado, dava pra saber quem ele era. Pois é. Então vamos lá. Qual é o assunto do texto? A mumificação natural. Isso aí. A mumificação natural. Ai, Jesus. A mumificação. Não, é um aqui, gente. Vocês já sabem disso. Mandei arrumar e ainda não arrumou. Desisti. Escrevam aí, a mumificação natural. Número 3. Não esqueçam de colocar natural, tá, gente? Porque a gente não está falando daquela do Egito Antigo. Então, tem que colocar a mumificação natural. Número 3. Qual é a finalidade desse texto? Expor informações sobre a mumificação natural, defender uma opinião sobre as melhores formas de mumificação ou narrar o processo de mumificação? Expôs informações sobre a mumificação natural. Exatamente. Nós vimos aí todas as informações, como é que acontece, onde é mais provável acontecer, por que acontece. Releia o primeiro parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Olha só, a tia vai reler aqui o primeiro parágrafo para vocês e vocês vão prestar atenção porque depois nós vamos marcar um X aqui em todas as alternativas que forem verdadeiras sobre esse primeiro parágrafo, tá bom? Então vamos lá, ó. Oi. Tia, eu pesquisei para ver a foto da mumificação natural, é muito nojento, credo. Pois é. Por isso que eu não quis colocar, tá? Depois vocês olhem aí. Vamos lá, o primeiro parágrafo. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Na verdade, esta é a imagem que a televisão, o cinema e até as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do Antigo Egito. Mas, muito antes de os egípcios se tornarem mestres na técnica de preservar corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, ainda cria. Então, vamos lá, sobre esse parágrafo. Primeiro quadrinho. Ele apresenta o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Vocês acham aí que o primeiro parágrafo, ele apresenta, ele mostra para nós sobre o que vai falar os parágrafos seguintes? Sim ou não? Tia,
Eu acho que sim, porque depois eles falam das coisas, né, tia? Eu acho que Com sim. certeza. Ele sim, ele fala assim, ó, principalmente quando chega nessa parte aqui, ó, mas muito antes dos egípcios, a natureza, né, já criava múmias naturais. E daí para frente, os próximos parágrafos vão falar como é esse processo de mumificação natural. Então, nós vamos marcar o primeiro, sim. Segundo quadrinho, ele expõe a principal informação do texto. Os egípcios eram mestres na técnica da mumificação. Tia, eu não ouvi isso daí no texto, não, tia. Aí a gente quer saber o quê? Se no primeiro Tia, parágrafo. mas antes deles ficarem mestres na mumificação, a natureza já fazia suas mumificações naturais também. Exatamente. Outra coisa. A Eu principal pesquisei, informação do continua, tia. texto, quando a gente coloca o texto aí, a principal informação do texto não é a mumificação dos egípcios, é a mumificação natural. Então, o principal assunto do texto aí não é esse, então nós não vamos marcar. Próximo, busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. Quando eles falam assim, a gente logo pensa na mumificação, pensa num sarcófago, é ou não é? Então, vocês acham que eles usando esse termo agente, isso aproxima? Eles estão fazendo isso para aproximar o leitor? Tia, eu acho que sim. Sim, porque aí eles estão tentando encaixar, né? Quando você lê, quando eles falam assim, agente, dá a entender que ele quer te colocar ali no assunto, né? Expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado. Sim. Uhum, isso aí. A gente marcou quase tudo, hein? Ficou o segundo sem marcar. Coitado. O segundo é mentiroso, tio. Leia atentamente esta expressão, mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. De que tipo de mumificação trata o texto? Mumificação natural. Quando a gente fala de mumificação natural, é aquele tipo de mumificação o quê? Que ocorre na natureza, né? Sem a intervenção do homem, sem a ação do homem. Então, ali, quando a gente falou mumificação natural, sim, é da mumificação natural, mas aí é aquele que ocorre na natureza, sem a ação do homem, tá? Aquela, né? Ó, vou tentar pela última vez, tá, gente? Se não der certo, aí vocês vão fazer aí sem a minha aqui, tá? Ó, não tá funcionando nenhuma das letrinhas de cima. Amanhã o menino vai olhar para mim de novo. Então, vocês vão fazer aí sem mim, tá bom? Aquela que ocorre na natureza. Tia, eu coloquei natural, sem a intervenção do homem, pode ser? Ótimo, pode ser também. Tia, Oi. Pronto? o seu computador tá quebrado? Não, eu não sei por que não. Todas as letras aqui dessa primeira fileira de cima aqui, elas não querem funcionar. Aí eu já mandei olhar, tinha voltado a funcionar e hoje resolveu parar de novo. Mas amanhã Né? eu vou Tá levar lá de preguiçoso novo. esse serviço do computador, hein, tia? Não é não, menina, eu acho que é porque ele está trabalhando demais. Acho que ele nunca trabalhou tanto esse notebook. Você usava ele pra fazer Ele deve estar falando, deixa eu descansar um Sempre pouquinho, eu vou usei, fazer uma brincadeirinha com ela, vou parar algumas letrinhas. eu sempre Aí ela usei vai me deixar muito, em né, paz, para mas não, não elaborar tem aula toda. atividade, elaborar prova, para fazer o planejamento. Mas agora, né, tem aula online, tem slide, tem tudo isso, então ele fica o tempo todo, quase o dia todo Então ele ligado. já tá bravo com você. Pois é. Então vamos lá, gente. Letra B. Esse tipo de mumificação se opõe a qual outra? Qual outro tipo de mumificação? A mumificação do Egito, tia.
Isso aí, a mumificação feita no Egito, a mumificação dos egípcios. Escrevam aí. Eu vou colocar a mumificação dos egípcios antigos. Ok. Tia, será que eles fazem isso até hoje? Ô tia, professora Silvane, Oi, Murilo. será que lá no Egito tem internet? Hã? Será que no Egito tem internet? Claro Tem, que tem. gente. A gente, quando estudou aquilo, a gente estudou o Egito antigo, não é o atual. Então, vamos lá, número 6. O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Levando em consideração, responda: qual a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo? Quando eu falo do segundo parágrafo, gente, é porque lá está falando assim, ó. A mumificação natural acontece quando esses organismos não podem agir, ou seja, em condições extremas, em locais muito frios, muito quentes, muito seco, onde há pouco oxigênio. Então, aí depois, o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo, qual é a função deles? Depois do segundo aí. As informações importantes, tia. Sim, eles trazem informações importantes, ó. Mas o que que acontece? No terceiro parágrafo, fala dos locais muito quentes e secos. Olha só, quando a gente viu lá no terceiro parágrafo, como no deserto, que é quente e seco, que então é mais Mostrar onde a fácil ainda. mumificação pode ocorrer, tia, ou não Nossa, ocorrer. gente, faz isso não. Não faz isso não no meu slide, não. Tira aí, por favor. Quem é que tá fazendo isso? É para falar quem está fazendo ou vai É tirar? pra falar assim, tia. A gente não sabe. Então, que olha falar só, mesmo. galerinha. Obrigada. Então, olha só, galerinha. Lá no terceiro parágrafo, falou, porque, ó, no segundo, falou para nós que isso acontece em determinados lugares, de condições extremas, de quente, frio. Os outros parágrafos, eles vieram mostrando para nós quais são esses lugares. Então, olha só, o terceiro parágrafo falou dos locais muito quentes e seco, o quarto falou dos locais frios, o quinto falou dos locais sem oxigênio. Então, eles vieram complementar aí o segundo parágrafo, tá? Vou tentar mais uma vez. O terceiro. Olha, agora funcionou, gente. Tá vendo que funciona como quer? Quando quer? Ele deu uma chance pra você, tia. Aham. Foi bondoso É, comigo. tem que te dar uma chance e agora você tem que aproveitar ela, porque senão ele vai pedir. Ai, o sol tá começando a aparecer. O meu nem saiu, parece. Bom pra você. Muito bom. Só não tem piscina aqui. Eu não gosto. Prefiro quando fica nublado mesmo. Já que eu tô de quarentena, não quero sol na minha cara. Se não tivesse quarentena, até podia, quem tinha uma prainha. Até podia, que a gente podia ir lá pra um clube, sei lá. Quarentena nem existe mais, se você perceber. É verdade, não existe mais não. Tá todo mundo saindo de casa, tá tudo abrindo. Tá tudo nem aí. Não. Estão fechando de volta. Em Linhares. Não, tia, não tá pronto, não. Então vamos lá, Murilinho. Mas os casos estão acabando. Esse Murilinho é comédia, gente. O meu já tá pronto. Tomara que ele seja um comediante. Ok. Vou dar Pode mais ser comediante quando crescer. mais um minutinho aí, tá bom? Ô tia, eu já sei a resposta da 7, tá? Quando for Ótimo.
barulhada de cachorro. A boca minha começou a latir também. Detesto cachorro. Não, tem um cachorro, tem um monte de cachorro nesse prédio, ele fica latindo. E minha cachorro também late. E é horrível. Vamos lá, galerinha? Sim. Número 7. Lá no último parágrafo foi feito um alerta. Qual é o alerta feito no último parágrafo? Embora essa conversa pareça ser de tema de filme de terror, saiba que as múmias naturais são aliadas da ciência. Estudando, os cientistas descobrem, por exemplo, doenças do passado que podem ajudar na compreensão de problemas atuais. Então, se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto. Ligue para o Instituto de Pesquisa. Qual foi o alerta feito aí, então, nesse parágrafo que você leu para nós, Riele? Não é o parágrafo todo, tem um alerta aí. Vai dar um alerta para nós de alguma coisa, um aviso. Se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto, ligue por um Isso, Nossa, exatamente. tia, esse que é o alerta. Eu ia falar agora, mas é bem trabalhado. Isso aí. Ah, gente, mas dá desespero na hora. Tem gente que desmaia, quando pegar o celular já desmaiou já. Vixe, nem eu, Jesus. Se eu visse, eu ia desmaiar. Se eu visse uma múmia ali na minha frente, eu ia Quando ganho no correr, celular, eu correr igual desmaiei. maluca. Quase. Eu ia correr igual barata tonta. Mas eu acho que não, tipo, você não vê do nada, assim, não. Então, se Não você vê do tiver nada, numa assim, uma múmia, floresta, não. assim... Não, flash também não. Também não é tão difícil assim. Não é? Vocês Depende da acabaram de região. ver aí quais são os ambientes mais fáceis de encontrar, né? Se você for pra Aqui em Arcos é bem fácil. Lá é Lariana, quente, né? Lariana, tá aí? Cadê Lari? Eu tô aqui. Você pesquisou a imagem aí, não foi? Também. Já Se pesquisei. você encontrasse um desse aí, você ia desmaiar de susto? Tia, Ia. deixa eu ver, tia. É muito. Deixa eu ver aqui. É muito. É horrível, gente. Não vai ver, não. Vocês vão ficar traumatizados. Ai, mas eu quero ver. Não, você ia falar, e aí, beleza? Isso aí. Então, vê. É, parece. Então, vê. Vamos quer lá, ver que eu tô galerinha. duvidando? E a Termine aí segunda pra- eu falo pra você Ei. meu resultado. Galerinha, termine aí pra gente Tia, continuar. eu achei meio esquisito, só que eu não tenho medo disso, não. Tá morto, né? É, Não vai te morto não matar. faz nada. Exatamente. Morto não faz nada. Morto não fala, morto não anda e morto Você não fala mata. isso agora, mas na hora... Se uma pessoa morta... Em vez de você correr, você vai desmaiar. Em vez de você falar, você vai... O medo eu tenho de o assassino deixar por perto. Meu pai fala que Esse eu devia tenho. ter medo de vivo, não de morto. Olha Então, o eu tenho Cauã medo do Santana, gente. Ouvi a voz dele, que legal. Hã? Eu tenho medo do assassino. Meu que pai matou também a pessoa. disse isso. Meu pai também disse. Ele Mas é tem medo verdade de gente mesmo. viva. Morto não Não de faz gente nada pra morta. gente. Isso mesmo. Mas, Pronto, meus amores. Não. Era. Vambora. Tá pronto. Eu acabei, tia. Não tá pronto. Pera aí, eu tô Vai. junto com o Murilinho aqui. Vai dando um joinha aí quem terminou, por favor. Pronto, joinha. Tia, eu tô ansiosa pra ver essa imagem. Segunda-feira eu vou falar pra você a minha reação de ver essa imagem. Não, mas você pode ver por enquanto. Não, ô Riele, não é tão feio assim, não. É, gente. Mas eu não. Eu me dou com coisa nojenta. Tipo, se eu vou. Tipo, tia, uma vez eu fui jogar o lixo lá em cima e tinha um rato morto. As tripas dele tava pra fora, tia. Ai, Jesus. Ah, Eu acho que a múmia não faz nada com o outro. Tomando Só dá café. medo mesmo. Tava muito nojento. Vamos lá, galerinha. Precisamos seguir. Podemos? Sim. Então vamos lá. Ok. Então, sobre a mumificação natural aí, terminamos. Vocês depois vão pesquisar a imagem aí e me falar depois o que vocês acharam.
Agora já vamos falar pesquisei um no. pouquinho aí de uma concordância verbal. A gente já viu sobre Ô, concordância tia, verbal na semana passada. Oi. Fala, João. minha live fica gritando o tempo todo. Quê? Minha live fica gritando o tempo todo. Ah, então, olha só, não entendi muito bem, não, mas vamos lá. Então, a concordância verbal, gente, olha só. A gente usa muito falar isso, não é? A gente fez isso, a gente brincou, a gente correu. Aí no texto também foi usada essa expressão. Olha só, releia a primeira frase do texto. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Agora, o que pede para você fazer? Reescreva a frase substituindo a gente pelo pronome nós. Então, vamos lá. Vamos reescrever aí essa frase substituindo a gente por nós. Então, vai ficar, ó. Quando se fala em múmia, nós logo... Visualizamos muito ser bem. enfaixado saindo de um sarcófago. Já ia perguntar Visualizamos. isso. Eu fosse música, tia. Tô digitando tão devagar hoje, né, gente? Que eu acho que já dá até para vocês acompanharem junto comigo aí. Tia, sabe quando você quer silêncio e paz? Aqui eu não consigo. É porque aqui tá cheio de meu primo, porque aqui tem quase todos meus parentes. Meus parentes tudo tá Casa aqui de na vó Bahia. é assim mesmo, Riel. Meu primo que mora ali, que é quase vizinho da minha avó. Ali de frente mora a irmã da minha avó, a minha prima, meus outros primos, mais a mãe dos meus primos. Quando estiverem prontos, já sabem, me avisem. Mas o menino não pegou no negócio do bujão de carro, não puxou no desgraçado do gasto. E ali, desliga um pouquinho aí seu microfone, aí na hora que você for falar ou perguntar alguma coisa, você liga de novo. Desculpa que por causa era pra eu ter desligado antes, porque o povo daqui fala. Tá bom, meu bem. Obrigada. Então, olha só, galerinha. Lá em cima, na primeira frase, então, estava. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Quando nós reescrevemos e trocamos, substituímos a gente pelo pronome nós, ficou assim. Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, a perguntinha que vocês mesmos já perceberam aí o que aconteceu aí na letra A. Além da troca de a gente por nós, que outra alteração ocorreu na reescrita? O que nós tivemos que mudar também na hora de reescrever? Visualizar. Isso. Lá estava visualiza e nós trocamos por qual? Olhar? Não, quando a gente colocou, Visualizamos. a gente logo visualiza. Quando nós colocamos o nós colocamos nós logo visualizamos. Então, nós fizemos o quê? Nós trocamos, né? Nós substituímos, trocamos, como vocês quiserem colocar aí. Ai, agarrou de novo.
colocar esse visualizamos entre aspas também, tá? Destaquei, então, as duas palavrinhas aí que nós mudamos. Trocamos visu, não é visa. Visualiza por visualizamos. Filha, quando isso acabar, espera, porque me ligaram aqui. Tá. Então, foi isso que nós fizemos. Nós trocamos visualiza por visualizamos. Agora, galera, quando eu falo assim, qual é a mais formal? Qual é a frase mais formal? A que contém a gente ou a reescrita com o pronome nós? Quando eu falo de mais formal... Oi? Eu acho que o agente é melhor. Tá, mas olha só, a gente é o que a gente usa mais no dia a dia, igual eu acabei de fazer aqui, para conversar e tal. Quando a gente fala de uma linguagem mais formal, né, é aquela forma assim, quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai dar uma palestra, vai fazer um estudo, ou quando a gente lê, geralmente a gente usa mais o quê? Na linguagem mais formal. A gente vê mais aí o uso do nós ou a gente? Ó, quando eu falo mais formal, é nesse sentido que eu expliquei. Quando eu falo de informal, informal é quando Ô, você... tia, mais formal, acho que nós. Isso, o mais formal é quando a gente usa o nós. Porque informal, gente, é igual a gente, quando a gente está tendo uma conversa informal, quando a gente está mais entre as pessoas mais conhecidas, aí a gente usa mais o agente. É igual a tia falou para vocês. Quando vocês forem produzir um texto, quando vocês forem ler um livro, alguns termos aí, alguns livros que vocês vão encontrar, ou quando vocês forem participar de uma reunião, alguma coisa, vai ser tudo mais formal. Então, aí vocês vão sempre usar o nós. Concurso. Mas na fala, geralmente, a gente usa mais o agente mesmo. Então, olha o que veio destacado para nós aí, ó. Tanto o uso de agente como de nós estão corretos. Não tem um errado, não, tá? A diferença é que agente é empregado em situações informais de comunicação, né? Quando a gente está conversando. Para situações formais, é indicado o uso do pronome nós. Embora a gente indique mais de uma pessoa, porque significa nós, né? O verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. A gente viu a múmia, terceira pessoa do singular. Nós vimos a múmia, nós, primeira pessoa do plural. Foi o que vocês fizeram aí quando vocês trocaram o agente pelo nós. Vocês rapidinho perceberam que o verbo também tinha que flexionar ali. Vocês trocaram o visualiza por visualizamos. Ok? Podemos seguir? Podemos, galera? Pode, tia. Então, olha o que nós fizemos aí. Agora, sobre esse agente, nós vamos ver outra coisinha. Quem sabe me dizer que a diferença entre agente separado e agente escrito tudo junto? Quem já viu sobre isso ou sabe me dizer a diferença? Ninguém? Ninguém. Ótimo, então olha só. A gente viu aqui agora que quando nós usamos o agente, que é de separado, o agente separado, olha o que a gente viu aqui no outro texto, ó. A gente logo visualiza. Então, esse agente aqui foi no sentido de nós. Agente separado é no sentido de nós. Agente todo junto é o agente... A gente é do função pública, aquele que exerce função. Então, olha só. Quando a gente fala de agente, quando a gente escreve tudo junto, aí nós estamos falando... Vou colocar aqui um mudo aqui, tá, gente? Porque estava atrapalhando aqui um pouquinho. Quando a gente fala do agente escrito de forma... quando tudo está junto, a gente está falando daquele que pratica uma ação. Na verdade, tem vários significados, ó. Pode ser o causador, né? Pode ser aquele que pratica a ação.
pode ser uma pessoa de uma corporação, um agente de polícia, um agente secreto, um agente do FBI, né? Então, olha só, agente separado no sentido de nós. Agente tudo junto pode ser aquele que pratica a ação, pode ser o que a tia falou, um agente de polícia, um agente do FBI. Deu para entender? Então, olha só, nessa frase nós temos assim: o Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças. Essa palavra aí, agente, tudo junto, nessa frase tem o sentido de quê? Nós, causador ou aquele que exerce função pública? Aquele que exerce função pública. Sério? Esse mosquito, o mosquito agora, ele é um funcionário tá. público. O mosquito é um agente? Quando eu falo ele é o agente transmissor de algumas doenças, é porque ele é o causador de algumas doenças. Então, aqui nessa frase, esse sentido aqui não é de nós e não é daquele que exerce uma função pública, é o agente causador, tá? Então, olha só, a palavra agente tem vários significados. Causador, pessoa de uma corporação, agente de polícia, aquele que pratica uma ação, entre outros. Coloquei aqui isso aqui para vocês não esquecerem mais. Aqui eu coloquei a imagem de um homem parecendo um agente do FBI, né, gente? Quem assiste aí... Engraçado. Quando vocês veem... Quem é que já assistiu aí? Eu não sei se vocês podem, por causa da idade de vocês. Eu assisto muito CSI, Hawaii Five, essas séries. Eu assisti. CSI Miami, eu toda hora assisti. Pois é, então aí a gente vê lá... Então a gente vê lá os agentes do FBI. Né? A tia Davi Biancardi só entra quando tá acabando o vídeo. Eu adoro esses filmes de policial, detetive, essas coisas assim. Nossa, eu adoro. Minha tia que gosta. Não sou muito fã, não, mas eu assisto uns. Então, olha só, coloquei essa imagem aqui para ficar na cabecinha de vocês, para vocês não esquecerem mais. Eu sempre lembro dos agentes do FBI, porque eu gosto da série. Então, agente, tudo junto. Ó a carinha dele. Agente separado é quando tem mais de uma pessoa, no sentido de nós. Agora, eu quero ver se vocês entenderam aí para a gente fazer essas atividades aqui, ó. Copie as frases completando com agente separado ou agente junto. O que a gente pode fazer para proteger a natureza? Aí vai ser separado ou junto? Separado. Exatamente, porque é no sentido de nós. O que nós podemos fazer para proteger a natureza? Letra B, eu vou perguntar todas, que aí depois a gente vai digitando. Aí depois, se não der tempo da gente terminar hoje, vocês vão completar aí, tá bom? Esse inseto é o agente causador da doença. Separado ou junto? Junto. Junto, isso aí, porque é no sentido de praticar a ação. Os agentes comunitários estiveram em minha casa. Junto. Junto, isso mesmo, Danilo, muito bem. Os agentes comunitários. Sabe quando o agente de saúde passa na casa da gente também? Esse agente também é tudo junto, tá? A gente devia visitar o museu. Separado. Isso, separado. Nós devíamos visitar o museu. Um agente de segurança ajudou a gente a combater a violência. O primeiro é junto e o segundo é junto também. Um agente de segurança, ok, é junto. Ajudou a gente a combater a violência. A gente quem? Separado. Ajudou a gente quem? No sentido de nós, né? As pessoas. Ok, então, pelas respostas que vocês me deram aqui, eu percebi que vocês entenderam. Então, a partir de hoje, na produção de texto de vocês, eu não quero ver mais essa troca, tá? Quando forem falar de nós, escrevam agente separado. Quando forem falar aí de algum causador ou de algum agente especial, coloquem junto, tá bom? Oi? Agora bota no 4 para gente ter o tempo. Ô, tia. Ótimo, gente. Parou de novo, tá? Tava bom demais. Então, vamos lá. Vocês vão repetir, então, a frase aí.
completando, vocês já falaram qual é a correta aí, tá? O que a gente... Oi, Lari. Ariana, você chamou? Não, tia. Foi eu não. Foi quem, Yasmin? Eu não chamei também não, tia. Então, tá O bom. tempo de aula acabou. Ô, tia, termina essa aula. Essa página. Meu bem que eu queria, mas só que o que acontece? Eu tenho É hora que de encerrar outro. minha aula porque outro professor vai usar a mesma sala, por isso que eu nem troco meu nome. Entendeu? Olha só, eu vou deixar vocês concluírem aí depois, vocês já Já colocaram tinha a me incluído há tempos, tia. Ótimo, é só mudar aí, é só acrescentar com as E eu tô na última, tá? que deram aí, tá bom? Um beijo, meus amores. Até Bom mais. final de semana, descansem até Obrigada, segunda. tia. Tchau, Obrigada. Beijo. tchau. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. tchau, Tchau. tchau.